Hola, yo soy Pilar Bewley de mainlymontessori.com y hoy tengo el gran placer de entrevistar a Alessandra Mosquera. Alessandra es periodista, es madre de un niño de 10 años. Ella está capacitada como asistente AMI para trabajar con niños de 3 a 12 años de edad. Y lo más importante es que Alessandra está haciendo un trabajo enorme en las redes sociales para llevar sus conocimientos Montessori y sus conocimientos de disciplina positiva a todos los padres de habla hispana y de habla portuguesa, porque Alessandra es brasileña, pero vive en España, habla portugués, español e inglés, y es verdaderamente un tesoro en la comunidad Montessori. El día de hoy platico con ella y vamos a conversar acerca de sus inicios en el mundo de Montessori, cómo ella llevó Montessori a su casa, cómo ayudó a su hijo a tener un amor por el aprendizaje. Y también vamos a platicar acerca de los diferentes proyectos que Alessandra lleva hoy en día, porque ella está juntando comunidad, la comunidad de psicología, la comunidad del mundo del adolescente, y también está haciendo trabajo que toca en temas sociales, por ejemplo, la violencia hacia los niños, el tema de las pantallas. Alessandra es un verdadero tesoro de nuestra comunidad Montessori y yo sé que les va a encantar esta entrevista. Yo aprendí muchísimo y yo sé que ustedes también lo van a hacer. Entonces, bueno, disfruten y si tienen alguna pregunta para Alessandra, por favor déjenla en los comentarios y con mucho gusto ella se las responde. Disfruten. Vamos a empezar. Para mí, mi gran curiosidad es, eh, ¿qué hacías tú antes de comenzar con Montessori? Y después, ¿cómo fue que llegó Montessori a tu vida? Pues la verdad es que yo tengo un trayecto nada, nada así que se podía esperar que podía acabar ahí, ¿no? Fue porque no soy profesora, no soy educadora, ni siquiera he trabajado con niños. Mi, mi vida, la verdad es que tuvo un giro muy drástico, ¿no? Yo en Brasil yo era periodista, bueno, soy periodista, Ujú, y en Brasil yo trabajaba en un periódico como reportera de un periódico grande, de uno de los periódicos más importantes de país incluso. Ali trabajé durante 6 años, me encantaba mi trabajo, pero sentía a necessidade de um cambio, porque chegou um momento que já não me sentia totalmente motivada, parecia que ujú, faltava alguma coisa, ujú, parecia que não estava cumprindo com o que eu queria quando decidi ser periodista, não? Porque por que decidi ser periodista? Porque quando eu era pequena eu escrevia muitíssimo, leía muitíssimo, e então eu pensava que tinha que aproveitar esse dom que tinha de escrever para ajudar as pessoas. Então, me foi quando acabei entrando no periodismo, porque leía muito o periódico junto com meu padre. Meu padre era uma pessoa, bueno, ele todavía é uma pessoa que lhe encanta ler as notícias, dessas pessoas que lê periódico inteiro. Então, eu comecei a ler o periódico e encontrei uma pessoa que naquela época estava cobrindo a guerra de Bósnia, ujú, corresponsal que foi um corresponsal brasileiro que esteve ali na Bósnia cobrindo a guerra. E a mim me encantou seu trabalho, porque ele não se limitava a contar sobre o avanço da guerra em si, não? Ele falava com as pessoas que viviam ali, com os civis. Ele falava como que era a vida desses civis, que era viver uma guerra, não? Então, isso para mim me encantou e me marcou muitíssimo. Então, eu decidi que era isso que eu queria ser. Eu queria transmitir uma história muito forte que fosse transformar a gente. Eu tinha essa intenção, não é aquela coisa de adolescente. claro. Então, bueno, acabei haciendo periodismo, fui trabalhar nesse periódico, pero nunca cheguei a trabalhar com periodismo internacional. Sí trabalhava com uma seção muito pequenita que tinha um fundo social, que era de ajudar pessoas, porque naquela época, então, já existia internet, mas não era o que é hoje, não existiam as redes sociais,
y la gente tenía mucha dificultad para hablar sobre lo que les estaba pasando. Por ejemplo, es que yo vengo de São Paulo y ese periódico ele estaba justamente destinado para personas de un poder adquisitivo más bajo. Entonces, eran personas que no tenían voz. Entonces, por ejemplo, eran personas que vivían en barrios donde las calles no estaban pavimentadas, no estaban asfaltadas, o entonces que las luces se quemaban y nadie del gobierno venía a cambiar las luces. Y ellos estaban cansados de reclamar y no les hacía caso. Cuando les mandaban la carta al periódico, el periódico publicaba y entonces el gobierno hacía caso. Entonces, empezó más o menos ahí. Luego me recuerdo que una vez yo tenía una amiga que era periodista también, y trabajaba conmigo, pero ella era de sucesos, ella era la persona pues, que cubría el noticiario general, ¿no?, de São Paulo, y ella me contó una cosa que también me marcó mucho, que había ocurrido, ya no me acuerdo qué fue que ocurrió, pero da igual, así, ocurrió una cosa en un barrio que fue muy serio, y la gente iba llegando a los periódicos para hablar, y la gente no quería hablar con los reporteros de los otros periódicos, ¿no? No querían. Ellos decían, no, nosotros vamos a esperar a que lleguen los reporteros del periódico donde trabajaba yo, porque decían, porque ellos sí nos escuchan, ¿no? Entonces, eso todo que fue ocurriendo conmigo, fue un trabajito muy lento, pero creo que de cierta manera me llegó a Montessori, porque fue a partir de ahí que empecé a ver que habían personas que no eran escuchadas, que habían personas que eran totalmente ignoradas, que estaban olvidadas, que el gobierno no hacía ningún caso. E quando eu publicava as histórias dessas pessoas, elas eram tão agradecidas que às vezes veniam personalmente à redação para trazer regalo como uma forma de agradecimento, e eu via que eram pessoas que teriam uma necessidade muito grande de falar. E eu pensava, é que a sociedade deixa a população sem espaço, não? Mis planes de trabajar con periodismo internacional nunca se concretizaron, pero bueno, luego yo conocí a mi marido, que era español, y, y bueno, y nos conocemos y nos enamoramos y tal, y yo comentaba con él que no estaba muy feliz con mi situación en Brasil y mi trabajo, entonces él me dijo, entonces ven aquí ven, y quédate conmigo, deja tu trabajo y ven aquí quedarte conmigo. Y yo decidí seguir su consejo. Wow. Y dejé todo y me vine a España, y eso ya tiene 16 años. Y luego, bueno, quedé embarazada, tuve a mi hijo, que ahora ya tiene 10 años. Y cuando él tenía más o menos unos 2 añitos fue cuando descubrí Montessori. Y descubrí Montessori gracias a las redes sociales, que luego también la gente habla mucho de las redes sociales, que no son una buena manera de encontrar Montessori. Yo estoy totalmente, no estoy de acuerdo con esa idea. Yo creo que las redes sociales ejercen un papel muy importante para transmitir Montessori. E foi justamente um grupo de Facebook que acabei descobrindo. Era um grupo brasileiro que se chama Montessori para Famílias. E, a princípio, entrei naquele grupo porque queria saber como fazer uma habitação para meu filho, como... E ali falavam sobre a habitação Montessori, de la camita no suelo e tal, e as coisas todas à sua disposição. E, a princípio, pensei, que coisa mais mona. Eu pensei, Sí, qué linda. que bonito, que interessante. Pero à medida que fui lendo, fui entendendo que aquilo não era um estilo de decoração, era muitíssimo mais. Claro. Era muitíssimo mais, tinha todo respaldo científico, tinha toda uma história, tinha todo... E quando fui descobrindo isso, aquilo começou a fascinar-me, eu pensei, pero que coisa mais incrível, pero quem foi essa mulher Maria Montessori? E comecei a estudar sobre ela, e quando fui descobrindo quem foi Maria Montessori, o trabalho que ela teve, e etc., a opinião que ela tinha sobre o ninho, sobre a escola, e tal, eu me quedei assim em choque, porque todas as ideias que ela tinha, na verdade, eu também as tinha.
Claro, sobre todo lo que mencionas la población que no tiene voz, ¿no? Sí, Y María Montessori tanto trabajó para que el niño tuviera voz y que exactamente, viéramos el potencial del niño. Qué exacto. interesante conexión, ajá. Fue muy interesante. Entonces, cuando yo encontré a María Montessori, parecía que yo estaba encontrando con una amiga que eu já conhecia há muitos anos, pero que hacía muito tempo que não quedábamos. Assim, foi como um Claro. reencontro. Ay, qué lindo. E eu pensei, madre mía, es que isso tem muito a ver comigo, isso é muito incrível, isso é muito bonito, eu quero saber mais, quero saber mais. E fui aprendendo mais, e comprando livros, e participando de cursos. E logo aqui, nessa época, em Espanha, houve o boom Montessori, que todo mundo queria aprender sobre Montessori, começou a ter muitos cursos de guias Montessori que davam para famílias, e fui a alguns desses. E, bueno, e total, que fui, à medida que aprendia, quanto mais aprendia sobre Montessori, mais me gostava, mais me chamava, e mais tinha a sensação que estava contestando todas as perguntas que eu tinha, todas aquelas coisas que eu ansiava, que buscava, que pensava, por que tem que ser assim? Tudo isso Montessori me foi contestando. Então, Ujú. parece que as peças se foram encaixando. Não? Então, a princípio, eu pensei, pois vou oferecer a meu filho, porque como as escolas Montessori eram muito, bueno, são muito caras e nós Claro. não podíamos pagar. Então, a ideia, a princípio, foi, bueno, pues vou oferecer Montessori a meu filho em casa. E empecé a oferecer como podia e tal. Pero luego, ocurrió una cosa muy curiosa, porque mi hijo, él, a principio, claro, fue complicado, porque cuando el niño no está acostumbrado con el sistema Montessori, él no se siente atraído, no quiere participar, solo quiere jugar. Entonces tardó mucho, pero llegó un momento que parece que ele se foi haciendo, que ele se foi como que entendendo o que aquilo era, e à medida que fui explicando para ele, comprando alguns materiais, fazendo apresentações e deixando que ele trabalhasse, parece que algo começou a cambiar ali dentro dele. Então, e vi que às vezes ele entrava na habitação, usava algum material, logo lo deixava, muitas vezes usava mal, mas eu le deixava fazer o que ele queria. Entonces ocurrió el clic, né? El clic Claro. foi um dia que eu vi escondida que ele estava trabalhando solo em la habitação e que ele cantava. Por isso que me chamou a atenção, porque ele estava cantando e eu já sabia que quando ele está cantando significava que ele estava concentrado. Claro. Então eu fui a fazer, por que ele está cantando? Por que é que ele está atraindo tanta atenção? Ele fui observar escondida assim por um rinconcito da porta e vi que ele estava trabalhando com a Torre Rosa, pero ele não trabalhava com a Torre Rosa assim de la maneira que as guias apresentam, que tem que correr o bloco maior, depois outro bloco e fazer a torre. Não, ele não fazia isso. Ele corria um bloco e lo tocava e lo deixava. Aí depois corria um outro bloco e lo tocava e lo deixava. Aí corria um terceiro bloco e lo corria e volvia ao primeiro. E eu pensei, o que ele está fazendo? Fascinante. E, e era isso que ele fazia. Ele ia correndo, lo tocava e deixava. E Claro, pegava um outro, aí depois repetia tudo outra vez. otra E vez. aí me hizo um clique na cabeça e eu pensei, ele está repetindo. Claro. Está sendo a repetição que dizia Maria Montessori, que eles começam a repetir. Claro, y la exploración sensorial, ¿no? Está comparando de forma sensorial y absorbiendo Sí, eso que está sintiendo, ¿no? Ese sí, concepto que ella decía que sus materiales son representaciones concretas de conceptos abstractos y los niños por medio de las manos ujú, absorben esos conceptos y los llevan exacto, a la abstracción. Qué exacto. maravilla. Y te felicito de que te diste cuenta que estaba concentrado y que estaba haciendo el trabajo importante y respetaste esa concentración, que Sí, es tan eu vi, importante, ¿no? eu pensei, ele está trabalhando, ele está concentrado, não lhe puedo interromper, e não lhe interrompi, não corri móvel, nada, me quedei ali onde estava, e de repente senti que estava chorando, eu estava Claro, porque me claro. emocionei e me puse a chorar, pero não, eu não estava chorando porque ele estava haciendo o que estava haciendo,
Não foi essa a razão que me emocionei. O que me deixou emocionada foi ver que como tudo aquilo que Maria Montessori dizia em seus livros era verdade, e eu pensei, se ele, que é um ninho, que não está na escola Montessori, que só tem alguns minutos e tampouco são todos os dias que tem de atividade Montessori, está haciendo isso, o que poderia ser ninhos dentro de uma escola Montessori, todos os niños. E, então, eu pensei assim, madre mía, é que Montessori é algo muito forte. Eu pensei assim, é algo demasiado forte. E foi quando eu pensei, eu não posso oferecer isso só para meu filho. Ujú. Não posso. Não posso. Eu me senti uma pessoa assim, egoísta. E Sí, pensei, isso é muito grande para oferecer só a ele. A gente tem que saber. tiene que saber. Tem que ligar isso a mais pessoas. Y tienen que saber que hay muchos modos de hacer Montessori, ¿no? Como lo representas tú, que digo, si por ti fuera tu hijo estaría en un colegio homeschooling, pero bueno, esas son las condiciones que hay ahorita, entonces tú te adaptas a tu situación y le llevas Montessori a tu hijo de todas las formas que tú puedes, creándole un ambiente, dándole tiempo para trabajar, participando con él lado a lado, ¿no? Haciendo trabajos juntos, apoyando lo que él aprende en la escuela de forma abstracta, tú Exato. dándole la representación concreta, porque he visto que hace, eso es mucho de lo que haces, ¿verdad? Sim, Es ayudando. ¿Nos puedes platicar un poquito de sim. cómo le haces cuando te das cuenta de que hay algo en el colegio que él no está entendiendo y cómo lo haces tú de modo Montessori? Sí, bueno, nosotros empezamos pues más o menos cuando él tenía unos 2 años y medio, 3 añitos. Luego, cuando empecé a descubrir más los materiales, él ya tenía más o menos unos 4 años, fue cuando él conoció la Torre Rosa. Y luego, y en esa época él ya estaba en la escuela tradicional. Y una cosa que a mí no me gustaba, que aquí no, se llama infantil, ¿no? Es como el kindergarten, ¿no? Que es de 3 a los 6 años. Y había una cosa que a mí no me gustaba del ciclo de infantil de su colegio, porque no había ningún trabajo sensorial, no había, no había exploración. Isso era una cosa que a mí me parecía muy mal. Era aquella cosa que los niños tenían que estar sentados haciendo fichas con Sí. el lápiz. Isso que ele não tinha a mão preparada para sujetar um lápis, também isso era Ujú. outra. Via muitas coisas que estavam mal, não? Também não podia ser nem sequer uma atividade artística por sua própria conta, por como ele, se tinha que ser um dibujo, tinha que ser dibujo como a professora mandava ser dibujo. Tinham que pintar com os colores que mandavam pintar, aquela história que existe na internet de la niña que só sabe pintar uma flor com o meio amarillo e os pétalos rojos. E logo ela llega no colegio Montessori e ela pergunta à professora, ¿qué dibujo? E a professora le dice, lo que tu quieras. E ela dibuja justamente a mesma flor, ¿no? Ujú, Eu, quando vi exacto. esse vídeo, eu me puse a chorar e eu pensei, madre mía, é meu hijo, ele está seguindo justamente isso, não? Sí. Então, eu empecé a oferecer em casa por isso, porque pensei, se o colegio não lhe oferece, pues lo vou oferecer eu. Então, empecé a hacer um estudo de basicamente com a internet, lendo muitos blogs americanos, de gente que tinha uma proposta, por exemplo, artística, como oferecer artes para os ninhos de uma maneira que seja distinta do colégio, não? Então, Claro. eu le hacía como invitações de trabalho, não? Como Mm. provocações, ou como queres chamar. Eu chamava de eu le hacía uma mesa temática. Então, eu dizia assim, por exemplo, hoje vamos fazer a mesa del corpo humano. Essa foi uma mesa que lhe encantou muito. Eu organizei coloquei uma mesa com vários elementos relacionados com o corpo humano e ele estuvo dias trabalhando com a mesa, não? E logo foi foi tão bueno essa ideia de fazer as mesas que a vezes ele chegava do colégio e me dizia, oi, que tu me has hecho? Wow, qué maravilla. E aí ele dizia, pois, vete à tua habitação ver. E quando ele entrava e via, ele gritava, assim, assim, assim. Às vezes Qué era bonito. la semilla, sobre la flor,
también sobre los dinosaurios hicimos una vez, y él le dejaba trabajar con lo que había, y a veces él me daba también algunas ideas, él decía, yo quiero dibujar más, yo quiero... Entonces yo decía, vale, entonces para la próxima coloco algo que te pueda permitir eso, ¿no? Claro. Y así fue indo. Y luego fue cuando también decidí formarme como asistente Montessori, Ajá. de 3 a 6 años, y porque mi plan era de trabajar en una escuela Montessori. Y nessa época, ele ia a uma escola Montessori, pero solo um sábado cada 15 dias. Era uma escola que eles hicieron uma espécie de um projeto para trazer os niños de fora. Então, um sábado, 2 sábados ao mês, eles abriram para que os niños de fora pudessem conhecer o ambiente e os materiais e tal. E ele começou a ir, e foi quando eu conheci a gente dessa escola, e comentei com eles que estava formando-me como assistente Montessori. E aí me ha dicho, ah, que bem que tu me estás contando isso, te gostaria de vir trabalhar com nós outros? ¡Wow! Então, fui a trabalhar com eles, Pero, perfecto. Ajá. pero fui Sí. era um grupo de comunidade infantil, de niños de 18 meses hasta 3 anos. E eu disse, minha formação é outra, minha formação é de 3 a 6 anos, de casa. E a diretora me disse, a mim me dá igual, se tu não queres aceitar por isso, eu te respeito, pero para mí lo importante es la visión que tienes tú de los niños, porque sé que cuál es tu forma de entender la infancia, cuál es la forma de entender los niños, cuál es tu forma de ver Montessori, y eso es lo que a mí me interesa. Entonces yo aproveché la oportunidad y estuve un curso con esos niños, fue una experiencia muy bonita. Y bueno, después terminó, no conseguí volver a trabajar en otras escuelas Montessori, porque aquí en España es muy difícil también conseguir trabajo, porque las escuelas Montessori elas estão, suelen ser iniciativas que elas hacen con el gobierno de Estados Unidos. Es una cosa, sí, es una cosa un poco complicada, porque tienen que ser como si fuese una escuela americana, para poder colocar todo o que Montessori exige, é decir, para ser um grupo com idades mescladas, para não ter exames, para não ter notas, isso tudo só se é possível se abre como uma escola americana, Claro, entonces porque como no funcionan dentro del sistema español. exatamente. Qué Se queres interesante. abrir uma escola de infantil ou de primária, tens que submeter-se à lei do governo, do Ministério da Educação, e se tu não sigues as pautas que eles te colocam, não te permitem abrir. Então, a única maneira que as escolas Montessori aqui têm de existir e de ser legal, pois é abrindo como se fosse uma escola americana. E qual é o problema que são escolas americanas? Que eles não aceitam professores que não são americanos. Wow. Con razón, porque yo conozco a varias compañeras que se fueron a trabajar a España y yo no Sí, entendía por qué pedían a tantos americanos, habiendo tanta sí, gente española, o sea, que pueden estar claro, capacitados, ¿no? claro. Wow. A vezes encontras alguma guia Montessori espanhola, que também tem uma formação como professora, dependendo do colégio, pero a maioria são guias, são assistentes americanas, ou inglesas, ou Sí, australianas, canadenses, extranjeras têm tiene que que ser ser. anglosajonas sempre. Sí, sí. Wow, Então, essa qué escola, difícil. que eu fui trabalhar como uma escola muito pequenita, eles me permitiram, mas eles só tinham comunidade infantil, não tinham casa e muito menos primária. Sí, taller primaria. Então, as escolas que já são grandes, de Montessori, que são as mais puras, as que têm muito mais tradição, que já levam muitos anos trabalhando com Montessori, são todas escolas americanas. Então, eu he enviado o currículo e me han dicho que não podiam contratar-me por isso. Ay, qué lástima. Pero mira, todo pasa por algo y Sí, ahora tú estás creando tu propio espacio sim, para poder apoyar a otros padres que se encuentran en la misma situación o situaciones similares
y padres que están empezando a descubrir Montessori, así como tú lo hiciste hace muchos años, em, Sí, y les puedes dar ese apoyo que trabajando en una escuela tendrías contacto con, no sé, 20, 30 familias, y ujú, aquí puedes tener contacto con muchas más. con muchísimas más. Sí, la Entonces, verdad. platícanos, sí, platícanos un poco acerca de tus proyectos que tienes hoy en día y hacia dónde ves que va tu trabajo, porque sé que te interesa también la adolescencia, el tercer plano. Ujú. Platícanos un Sí, poco de tus proyectos. la entrada dessa de las familias também ocorreu totalmente por acidente, porque quando eu trabalhava nessa escolita Montessori, a diretora me pediu para dar uma charla a los Mm, padres. ujú, Ela disse: "Mira, já que tu entendes tanto, tu tens formação AMI e tal, eu assim, me gostaria que tu desses uma charla a los padres para explicar que é Montessori, porque muitas vezes ocorria o seguinte, a gente colocava os niños nessa escola, nessa escolita, não? Pero não tinham nem ideia de lo que era Montessori. claro. Levavam ali porque era lá que pilhava cerca de casa. Então, claro, depois que o niño já estava ali dentro do sistema e tal, se quejavam muito, veniam e diziam: por que meu hijo está fazendo isso? E por que ele não está aprendendo letras, não está aprendendo números? Porque em carnaval, por exemplo, Ujú. por que no carnaval ele não se pode ir não pode ir disfarçado ao cole? Claro, de Spider-Man. O sea, sí. Então, havia muita falta de informação, a gente não sabia da verdade o que era Montessori. Então, ela me pediu isso, assim, mira, tu puedes dar uma charla para explicar a los padres lo que é de verdade Montessori? Eu disse, claro que dou. Então, hice essa charla e pensava que iam 3 gatos, assim, e lotou. Eu me sentia assim, totalmente abrumada. Wow. Iam tanto os padres de los niños que já estavam ali, como padres que não tinham todavia os niños ali apontados, pero es que eles passavam por la escuela, viu o cartel e disse, ah, eu quero vir. Então, Wow, qué bien. llenou a sala. Quando eu vi a quantidade de gente, me deu uma coisa assim, eu falei, madre mía, não vou conseguir hablar, Sí. pero não sei, acabei conseguindo, Claro. salió e fui, e foram mais de 3 horas assim a charla. E às vezes eu mirava assim a gente e pensava, creo que não nos está gostando nada. Ujú, ujú. Porque eles viam assim como nas caras assim um Claro. pouco raras, assim, Sí, e eu sí. dizia, ui, não me está gostando. Pero aún así fui seguindo, fui hablando, 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 Claro, hablando, sí. hablando. Quando terminou a charla, a gente venia me dar as graças. E justamente essas pessoas que tinham uma cara rara, que eu Sí. pensava, não lhe está gostando, se le... vieram abraçar-me e dizer, muitíssimas graças, me ha encantado. É que tu has dicho umas coisas que nunca havia parado para pensar, e é verdade, Maria Montessori tinha toda a razão, que bonito, muitas graças por haver venido aqui e dado essa plática, que, por favor, haga mais, Wow. porque quero ver e seguir aprendendo. E eu Claro, me quedei assim. claro. La madre de um niño que era mi alunito, ¿no? Mm. Que estava a mi lado escuchando, ela só escutava todo. Quando se foi a gente, e ela vino a falar comigo, ela sorriu assim para mim e me disse assim, Alessandra, tu estás perdendo tu tempo. Eu falei assim, por quê? Eu falei assim, sí, porque o tuyo é falar com as famílias. Claro. Wow. E eu falei assim, tu crees? Ela assim, pues mira, assim, lo tuyo é falar com as famílias, tienes que seguir transmitindo. Qué E, maravilloso mensaje te mandaron de por allá arriba con ella como mensajera. Qué maravilla. Y estoy completamente de acuerdo contigo, con ella, uhum, porque tu pasión, eh, digo, y eso que no nos conocemos en persona y todo lo hacemos por las redes, pero tu pasión y tu interés y tu amor por Montessori, o sea, lo transmites por medio de una uhum, pantalla y eso es un gran don. uhum. Y entonces, sí, te felicito por hacer eso. Además de que tienes un trabajo de tiempo completo, o sea, esto es así como Sí, que adicional a tu sí, trabajo, ¿no? De eso tiempo es, completo. Maravilloso. eso Y es. platícanos, yo sé que empezaste un blog, se llama Nuestros Momentos Montessori, Sí,
¿Y cuál es tu objetivo con el blog? ¿Y cuál es tu objetivo con las charlas que ahora das en Ujú, las redes sociales, las entrevistas que estás haciendo? Platícanos de eso. sí. Cuando empecé nuestros momentos Montessori, a principio mi idea era solamente transmitir a la gente lo que hacía con mi hijo en casa, por eso que daía nombre nuestros momentos Cla Montessori, que claro, eran nuestros muy momentos apropiada. juntos, lo Sí. que hacíamos nosotros en casa, ¿no? A principio era esa la idea. Pero luego cuando fui viendo que la gente se interesaba, que fue creciendo, tuve esa experiencia con la charla que tuve con los padres de la escuelita Montessori donde estaba trabajando. Entonces yo fui viendo que necesitaba hacer algo mucho mayor do que sencillamente enseñar lo que hacía mi hijo. Entonces empecé a escribir pues sobre mis ideas a respecto de Montessori, sobre la filosofía Montessori. Luego también descubrí la disciplina positiva, empecé a escribir sobre disciplina positiva. E a gente foi me dando um feedback maravilhoso. A gente dizia: sigue, me encanta leerte, me encanta isso, siga, wow, es que me encanta a maneira que tu ves. E aí logo empecé também com as redes sociais e a hacer vídeos. E a gente me dando um feedback muito positivo. Então, e também coincidiu com o momento que meu hijo entrou em primária e e aí eu sentia a necessidade de aprender Montessori na etapa de primária. Claro. Aqui em Espanha chamamos de taller, não? El taller, segundo plano. Que é Ujú, da segunda, não? ujú. E não havia nenhuma informação, não havia nada, nada, pero absolutamente nada. Era ser absoluto e eu pensava, pero es que parece que acaba Montessori quando nos niños entran los Y tanta gente piensa eso, ¿verdad? Esa es Sí, sí, es algo existe así como mucho. que mucho, que la gente piensa que después ya no hay Montessori o que no o que no sirve para preparar a los niños para las realidades de la vida, ¿no? Exatamente. Ujú. Então, eu empecé a fazer um trabalho mais personal a princípio, de buscar a informação para oferecer a meu hijo e de estar sempre nas redes sociais, internet, lendo blogs em inglês. Perdia horas e horas em Google, buscando tudo que encontrava sobre Montessori, de elementary, tudo, e ia lendo, lendo, e então pensei, bueno, vale, vou oferecer a ele, mas também vou colocar em meu blog, porque pensei, se eu comparto com a gente o que estou conhecendo, seguro que há alguém do outro lado que também está passando pela mesma situação que eu. E foi efetivamente o que ocorreu, porque a gente começou a pedir mais e mais. Ai, que sim, que a mim também, meu hijo está com a mesma idade que tu e quero aprender sobre Montessori nessa etapa. Então, foi aí que comecei a escrever mais e a fazer mais vídeos, e aí decidi que me ia especializar em Montessori de segundo plano, Ujú. porque pensei, bueno, blogs sobre o primeiro plano existem muitíssimos, Sí. pero del segundo plano não existem. Então, pensei, pois aí que vou entrar eu vou fazer um blog Claro, sobre o segundo plano para essa gente. claro. E bueno, fui a princípio muito de um trabalho de autodidata, de lendo os livros de Maria Montessori, buscando informação de Estados Unidos. E agora, neste ano que passou, de 2020, me formei como assistente Montessori de 6 a 12 anos. Para mim foi como um sonho, Claro. porque tardei 2 anos para conseguir fazer esse curso. Fui guardando dinheiro durante 2 anos. Luego vino a pandemia, me puse a llorar. Eu disse a meu marido: "Ai, não, Claro. não vamos a ver o curso agora que tenho dinheiro". E, e meu marido: "Não, calma, vamos ver o que vai passar e tal". E então, o colégio Montessori, que estava organizando o curso, era um colégio de Valência. Eles me han dicho: "Não, não te preocupes porque vamos fazer online". Ujú. E eu pensei: "Ui, pero um curso online de ¿Cómo va a ser? Montessori?". Claro. Eu pensei assim: "Que coisa marada". Eu pensei: "Bueno, vale, é um curso de assistente, pode ser perfeitamente online", Sí, pero eu pensava que não ia funcionar. Eu tinha medo, porque sempre tinha aquela coisa que Montessori tem que ser em persona, en tem persona, sí. que estar com a gente, tem que falar mirando nos olhos da gente, tem que abraçar a gente. Então eu pensava: "Ai, vai ser muito frio". E ele disse ao meu marido: "Não vai ser". Ele por que não vas a hacer? Eu disse, porque vai ser online, não é assim que eu queria ser. Ele, Claro. não, não seas tonta, hazlo. Ay, bueno,
vale. E afinal acabei fazendo o curso e menos mal que lo hice, porque foi maravilhoso. Foi melhor que o curso de 3 a 6 anos. Me Wow. encantou, me encantou. Eu hice com Ana Camila Jiménez, que tem, ela é hija de Guadalupe Borbolla, Ah, que sí, tem um colégio Montessori com muitíssimos anos de tradição em sí. México. Sí, yo la Eu- conozco muy bien, sí. Ella es, Lupita Borboya es muy amiga de Silvia Dubovoy, que fue mi entrenadora de primary. Sí, Es es que esse un mundo é mundo muito muy pequeno. chiquito, sí, Sim. definitivamente. Perdón, sí. E eu me formei com a Ana Camila e Ajá, me encantou, porque a Ana Camila tem é aquilo que tu has dicho, ela tem um amor a Montessori que te transmite, que te llega, um amor a los niños, uma visão sobre o que é a etapa do segundo plano, que que coincidiu muitíssimo comigo, que me rellenou muitíssimo, não só a mim, a todas as chicas que estavam no curso. Quando terminou o curso, estávamos todas chorando, claro. porque foram 2 semanas assim muito fortes, muito Sí, transformadoras, sí. foram foram incríveis. Quando eu terminei o curso, eu só disse a Ana Camila, muitíssimas graças, é que não sei mais o que dizer. Minhas ganas eram de dar-te um abraço e não pude. Claro, E ela se reía, né? claro. Pero mira qué bien que pudiste tener esta experiencia. Digo, lástima que no lo pudieron hacer en persona, pero me imagino que eso te ayudó a darte cuenta del valor que tiene tu trabajo, aunque lo haces por medio de las redes sociales y por medio de pantallas, Uhum, pero igual puedes tener un impacto muy é fuerte, verdade, é ¿no? verdade. Siempre y cuando la información que compartas venga de tu corazón y de tu comprensión y del trabajo que has hecho para entender Montessori, Uhum, é verdade, igual impacta a las familias. Qué claro. bien. Y platícanos un poco de tu interés en la adolescencia, en el tercer Ah, plano, porque bueno, sim. ahí sí no hay nada, o sea, ahí sí, Ainda não é ahí, nada ahí mesmo. no hay nada. Entonces aquí sí vas a ser pionera, pero en serio. Sim. O Platícanos. terceiro plano nunca me chamou a atenção, na verdade. Eu vi algo como muito lejano, Sí. assim. Me chamou a atenção com Ana Camila, Mm, porque como quando tivemos a classe sobre os 4 planos de desenvolvimento, e no dia que ela expuso sobre o terceiro plano de desenvolvimento, parece que fui entendendo melhor, porque já havia visto o terceiro plano de desenvolvimento com Lupita quando hice a formação de 3 a 6, mas não te sei explicar. Quando foi com a Camila, parece que ela transmitiu de uma outra maneira e começaram a ser clique, mas assim, pois mira, eu não sabia que era assim. Então, parece que fui compreendendo melhor e me foi chamando mais. Luego fui falando com um amigo meu de Brasil, que é Gabriel Salomão, Gabriela, ajá. e a ele encanta o terceiro plano. Então, aprendi muito com ele também a respeito do terceiro plano. E logo, Cristina Tebar, de Montessori em Casa, ela acaba de formar-se como assistente também de terceiro plano. E perguntei se que tal o curso. Ela disse, Alessandra, tens que fazê-lo. Sí, hay que Eu falei, hacerlo juntas. assim, assim, a hora que terminei de fazer o curso de Sí, segundo plano, que tardei 2 anos para acordar o dinheiro, hay ela que disse, ahorrar. pois empieza a cuidar de agora. Exacto, empieza a ahorrar. Ela disse, és incrível. Eu falei assim, tens que fazê-lo, Ujú. tens que fazê-lo. Eu assim, pero tanto assim? Ela falou, sim. Eu assim, eu não esperava, pero es que te remueve mucho. Y a él le ha removido tanto que ela está com planos de fazer um trabalho voltado a los adolescentes aqui em Adolescente. Espanha. Por, Maravilloso. porque, e é que é verdade, para adolescentes não há absolutamente nada. Y es un plano tan crucial, o sea, es igual de importante que el 0 a 6, ¿no? Por el tema del desarrollo neurológico Sim, de ese plano y del impacto que puede tener nuestro trabajo para el resto de sus vidas y para el progreso del planeta, ¿no? En general, de la exato. sociedad y todo. Uhum. Y sé que has estado platicando con psicólogas y con personas que se Sim, enfocan en el tercer plano. ¿Y sim. qué has aprendido? Que en breve, si nos puedes contar un poco.
Yo hice 3 entrevistas, una con una psicóloga especializada en adolescentes, con Cristina, que había acabado el curso de tercero plano, y con una madre homeschooler que tiene un niño de 15 años. Incluso la idea de hacer esas entrevistas fue por causa de esa tercera persona, por causa de esa madre, porque ella tiene un canal de podcast que yo escucho y ella ha hecho un programa sobre los adolescentes. Y aquilo me llamó tanto que pensé, tengo que hacer algo sobre adolescentes. Entonces pensé, pues nada, pues voy a llamar personas para hacer entrevistas en Instagram durante el mes de enero. Cada una vai falar de adolescentes sobre seu ponto de vista, sobre o que elas han estudado, o que se ha especializado. Por isso que coloquei 3 pessoas distintas. Então, a primeira que foi a psicóloga, que ha contado sua visão, sua experiência trabalhando com adolescentes. Ela tem uma experiência muito bonita, porque ela vai em colégios tradicionais, colégios aqui da Espanha, e ela faz um trabalho sobre educação sexual com os chicos. Então, foi inclusive por aí que acabei descobrindo ela, porque ela falava sobre isso nas redes sociais e contava como era o seu trabalho e me gostou muito, porque eu pensei, é que é difícil que uma pessoa se dedique a colégios só para falar de educação sexual com chicos. Isso é uma coisa que me pareceu muito bonita, não? Ujú. E logo, a segunda pessoa que foi Y tan Cristina, importante, tan valiosa. claro. Depois foi com Cristina, que falou sobre Montessori em terceiro plano, que foi um exitaço, 400 pessoas assistindo. Eu me quedei assim, uau! E a terceira entrevista que foi com Laura Mascaró, que é uma das pessoas daqui da Espanha que tem uma voz muito forte sobre o homeschooling. Ela que levou o tema do homeschooling aqui para a Espanha. Ela é advogada, ela é uma pessoa que milita por os homeschoolers. Tem vários livros sobre homeschooling. E ela também, ela dizia que os adolescentes são pessoas que estão deixadas de lado, são pessoas, mais que deixadas de lado, o que ela dizia em seu podcast é que existe um mensagem da sociedade, da mídia, que leva a que os niños, quando chegam na adolescência, parece que eles se transformam em monstros, parece que eles se transformam em seres raros. E ela disse, a adolescência, a etapa em que os padres se transformam em os inimigos dos filhos. Claro. Sí, Como, esa es la expectativa, ¿no? Que tiene la sociedad. e ela dizia em seu podcast que isso não tem nada a ver, que isso é uma mentira enorme, que não tens que transformar-se em el inimigo de tu hijo quando ele entra na adolescência, todo ao revés. E ela dizia, por que quando os niños são pequenitos, são bebês, ou têm 2 anos, 3 anos, estamos tão preocupadas em ter um apego seguro, em ser uma criança respetuosa, e ele vai dar teta, ele vai dormir com ele vai ser não sei quanto, e não sei quanto. E quando, de repente, eles chegam na adolescência, parece que te olvidas de tudo isso e pensam, não, agora é que se transformou em outro ser, não? Assim. Claro, claro. E deixa Sí, e olvida toda essa experiência que has tenido quando ele era bebê. E eu pensei, que é verdade? claro. Sí, ¿no? Y digo, y si lo ves, o sea, de punto de vista biológico, pues es una continuación, ¿no? O sea, cuando es un renacimiento desde el punto de vista de que entra en un plano diferente, su desarrollo neurológico se dispara y todo, pero Uhum. la relación padre-hijo, pues es una continuación, o sea, no tiene que frenarse o que segmentarse, simplemente va evolucionando, eh, Uhum. pero sigue la conexión, ¿no? Y sigue el apego y Eso todo es. eso. Maravilloso. Y sobre todo que tu hijo ahora cumplió 10 años Uhum. y ahí va, Sí, ahí está va hacia el tercer plano, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy valioso, digo, yo conozco tu trabajo desde hace varios años y para mí ha sido muy valioso ver cómo te capacitas para cada nueva etapa por la que Uhum. pasa tu hijo, ¿no? Y Uhum. es verdaderamente un testamento al trabajo del adulto preparado que ve Uhum. hacia dónde va el niño y dice, no, yo tengo que ir hacia dónde va el niño, o sea, no me puedo quedar Eso es. con la expectativa
atrasada o aceptando simplemente, como dices tú, lo que dice la sociedad, ¿no? De cómo debe ser la actitud del Claro. niño o la relación padre-hijo. Y te capacitas y forjas nuevos caminos y conforme vas haciendo, esto sí es como que tu trabajo cósmico, porque conforme vas haciendo el Ujú, trabajo para ti y para tu relación con tu hijo, vas ujú. compartiendo con los demás y vas ayudando a que otros padres también hagan ese trabajo. Claro, Y esa es mi intención. sí, ese es tu Mm. trabajo cósmico. Y digo, y para los que no saben lo que es el trabajo, la tarea cósmica es la contribución que cada ser humano tiene hacia el resto de la sociedad y hacia el planeta, ¿no? Ujú, Y muchas veces esa la hacemos sin darnos cuenta, simplemente haciendo trabajo que es necesario para que nosotros como seres humanos salgamos adelante ujú, y ayuda, tiene un impacto ujú. hacia la sociedad, ¿no? Más en general. Sí. Entonces, para mí eso es algo que admiro muchísimo de ti Ah, y, gracias. y espero que la gente se dé cuenta del valor de tus conocimientos y de todo lo que compartes y de lo difícil que es también, ¿no? Ujú. Capacitarte, compartir y estar siempre Aprendiendo. eh, ¿no? Haciendo este nuevo trabajo, Ujú. ¿no? Profundizando y luego compartiendo. Sí, no es Es una fácil. maravilla y eres verdaderamente un regalo, eres un regalo a la comunidad Montessori, Ah, muchas porque gracias. además, no, sí, porque además digo, te has forjado camino en España, mantienes contacto con, América Latina, tu habilidad de hablar 3 idiomas ¿no? Te ayuda a apoyar a gente en todos lados del mundo. Entonces, bueno, para mí el trabajo que tú haces es magnífico y espero que la gente, lo aprecie y lo valore. Y me encantaría que pudiéramos seguir conversando acerca de diferentes temas. Seguro que sí. Sí, las personas que nos estén viendo, si quieren enviar temas que les gustaría que conversáramos, que compartiéramos, por Ujú. favor comenten, ¿verdad? Pues sí. Y seguimos siendo Ahora, entrevistas. Dime. ahora en febrero, en el canal de Nuestros Momentos Montessori de Instagram, vamos a dedicarme al tema de la violencia educativa ordinaria, que es un término que en Francia está muy conocido, en España no, por increíble que parezca, Ujú. porque pensaba que sí, por estar muy cerca de Francia, ¿no? Pero con el nombre violencia educativa ordinaria, en España no encontré nada, tiene con otros nombres, pero bueno, ¿qué es la violencia educativa ordinaria? Es la violencia que mucha gente todavía sigue ejerciendo contra sus hijos, contra sus alumnos, contra sus niños, pero es una violencia que como que está bien vista, entre comillas, por la sociedad. ¿Nos No puedes dar es, ejemplos? por ejemplo, aquela coisa de quando se o niño não se comporta bem, muita gente diz, es que pégale, dá-lhe um bofetão que já verás como isso passa. Não, é a história do bofetão Sí, educativo que não educa sí, nada, pero sí, todavía existe essa crença que é necessário pegar a los niños para que eles aprendam, para que claro. sejam educados. E o pior é que a sociedade lo aceita, não? É claro que isso está cambiando, cada vez mais, pero todavía sigue existindo. Eu he visto em mim mesma e esta situação de ver um padre pegando a seu filho, que tinha uns 5 anos, assim, porque ele se havia caído no barro e se havia ensuciado todo de barro, e o padre pegou o niño delante de todo o mundo na calle e nadie hecho nada. Nada. Nada, nem sequer outros homens, porque pensa assim, bueno, é que a mulher pode sentir-se intimidada porque é um homem, não? Claro. Mas é que havia homens presentes que podiam haver dito algo e não lhe disseram nada. Sí. E aquilo me deixou muito impactada. Então, também pensei, isso é um tema que tenho que falar. E eu tenho uma amiga brasileira que vive em França, que ela faz um trabalho sobre violência educativa ordinária. Então, eu pedi a ele para entrevistar para que ela me explique exatamente o que é essa de violência educativa ordinária que está muito forte em França. Em Claro. França, Qué bueno que están hablando acerca de eso. Sí. sim, estão formando muito, estão querendo
dejar cada vez más presente esa idea de que no se debe pegar a los niños, porque que no existe eso de que pegar una vez le va a educar. No, es totalmente al revés, no le educa para nada, ¿no? ¿Por qué que nosotros pegamos a los niños? Muchas veces es porque estamos repitiendo padrones de nuestros padres y Totalmente. nuestros padres repitieron los padrones de nuestros abuelos. Entonces es el momento de romper con esa cadena, ¿no? Y voy a Definitivamente. entrevistar a ella, pero ella va a hablar en portugués, y voy a entrevistar una blogger española también sobre ese tema, que es Marta Prada, de Peque Felicidad, Ujú. que es una blogger Montessori que aquí es súper conocida. Y bueno, y cada mes va a haber un tema. En marzo vamos a hablar sobre pantallas, en abril vamos a hablar sobre el adultismo, vamos a hablar sobre, cada mes va a ser temas relacionados con la infancia, que tenga algo a ver con Montessori, pero no tiene que ser estrictamente Montessori, porque mi idea es poder reunir la mayor parte de las personas posible, incluso personas que no tienen ninguna idea de Montessori. Claro, claro, más bien es como entender el impacto social de estas decisiones educativas, ¿no? De estas decisiones de crianza. Sí, Y digo, tiene aspecto Montessori en el sentido de lo que íbamos y- a a los que no tienen voz en nuestra sociedad, ¿no? exactamente, Y ese se ve que es, ¿no? Es el gran trabajo que se exactamente. tiene que hacer y llámalo Montessori o llámalo lo que quieras, pero es Claro, esencial porque que lo hagamos ahorita. después de tantos años estudiando Montessori, hoy en día cuando me recuerdo de los lectores de mi periódico, yo veo que el problema de no dar la voz empieza muy al principio de la vida, cuando son muy pequeños, y no es solo con la gente que está en una situación económica de desventaja, ¿no? Que está en una situación más humilde, claro que ellos sufren mucho más, pero es que atinge a todos, y desde que somos muy pequeños. Entonces, si trabajamos la infancia, como ya decía María Montessori, si nosotros trabajamos la infancia, vamos a poder transformar el mundo, y yo estoy segura que sí. Definitivamente. Ujú. Y día con día lo estás logrando, te felicito. Es un enorme placer y honor poder platicar contigo. Ah, muchas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Platícanos. Pues estoy en Instagram, en Nuestros Momentos Montessori, así ¿Todo junto? todo junto, Nuestros Momentos Montessori, en Instagram, estoy en YouTube, estoy en Facebook, y estoy también en el blog de Nuestros Momentos Montessori, nuestrosmomentosmontessori.com. Perfecto, perfecto. Entonces, voy a incluir todos tus enlaces para que la gente se pueda poner en contacto contigo y seguimos charlando. Espero Muy poder bien, sí, volver a hacer esto pronto y bueno, yo y también. te agradezco muchísimo tu tiempo, tus conocimientos y la pasión que tienes por Montessori, por los niños y por la Muchas sociedad en gracias, general. Pilar. Muchas gracias a ti.